Hoje em dia não é muito comum se deparar com conteúdo extremo nas redes sociais, porque os algoritmos eles são muito poderosos e precisos, e em poucos instantes eles já entendem se um conteúdo é violento, impróprio, sensível, etc, né? Além disso, em alguns casos mais extremos ainda, se a pessoa insistir nisso, o próprio IP dela é bloqueado e aí esse tipo de comportamento é banido, sabe? Porém, por mais sofisticados que sejam os algoritmos, ainda assim tem muitas coisas imperfeitas neles, né? E também não é raro que os usuários encontrem brechas no monitoramento automático. E assim, esse tipo de conteúdo precisa ser monitorado manualmente e, enfim, tomado uma atitude sobre isso. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre os vigias do caos, que são pessoas que trabalham monitorando esse tipo de conteúdo mais extremo. E não se esqueçam de se inscrever aqui no Cova Aberta, seguir as nossas redes sociais e acessar o nosso site. Sem mais enrolação, vamos lá! Caso tu pense que esses moderadores de conteúdo extremo são contratados diretamente pelas Big Techs, bom, sinto dizer que tu se enganou. Existem agências especializadas nesse tipo de serviço que operam em países menos desenvolvidos, como na Índia e na Malásia. Esses funcionários precisam analisar bem rápido um número gigantesco de denúncias feitas por internautas todos os dias. Assim, é de se esperar que eles são expostos constantemente a vídeos e fotos de, bom, todo tipo de absurdo que tu possa imaginar, né? Imagine aí uma coisa bem extrema que tu possa encontrar numa rede social em qualquer lugar da internet aí. Eles precisam ver vários disso todos os dias, né? Pois é. Dessa forma, o contato constante com o conteúdo tão desagradável vai aos poucos minando a saúde mental desses moderadores. Existem relatos, inclusive, que esses desenvolvem casos graves de ansiedade, de depressão e às vezes até dependência química, né? Segundo a reportagem de Max Fisher no livro A Máquina do Caos, a média de tempo que uma pessoa aguenta nesse tipo de emprego é de apenas 9 meses. Alguns duram poucas semanas e alguns outros aguentam bem mais tempo, né? Mas a média é normalmente essa, 9 meses. Um fator comum entre esses moderadores é que eles costumam também investir, ser obrigados quase, né, a investir em terapia após o fim das carreiras dele como moderadores, né? Um fato curioso é que, de forma geral, costuma existir moderadores nativos de diferentes idiomas, mas em países mais distantes, digamos assim, países que não estão tão integrados na comunidade internacional, como lá na África, lá na Ásia, a filtragem manual desse tipo de conteúdo costuma ser bem mais difícil, ainda de acordo com Max Fisher. Por isso que não é raro que o material extremista circule com alguma liberdade em lugares mais isolados do resto do mundo. Ele cita no livro dele, por exemplo, o caso de Myanmar, né? Exceções para isso acontecem, claro, quando se trata de vídeos e fotos explícitas, né, digamos assim, onde é evidente uma violação de regras. Mas no caso de discurso de ódio ou coisas semelhantes, aí o negócio é bem mais difícil de filtrar, né? Como a gente pode ver, muitas vezes o algoritmo das redes sociais falha no propósito de filtrar conteúdo sensível. Mas o que a gente pode dizer quando às vezes a tecnologia é tão refinada ao ponto de prever comportamentos até mesmo criminosos e pervertidos? Pois é. Ainda segundo o livro de Max Fisher, uma mulher passou por uma situação bem difícil quando os vídeos da filha dela, que era uma criança, né, começaram a ter dezenas de milhares de acessos em questão de poucos dias, né. Intrigada com a situação, ela começou a se dar conta que os vídeos mais vistos da filha dela mostravam a criança de biquíni brincando na areia da praia ou na piscina. Aí ela começou a investigar um pouco mais e descobriu uma coisa no mínimo perturbadora. Basicamente, o algoritmo do YouTube estava correlacionando os vídeos da filha dela e de outras crianças com conteúdos que envolviam sexualidade. Em alguns casos, esses outros vídeos eram simplesmente educativos, inclusive.
Porém, ela passou a perceber que o algoritmo de recomendação do YouTube estava aprendendo, entre aspas, que pessoas que são expostas constantemente a esse tipo de conteúdo sexual poderiam, entre aspas, perder a sensibilidade a estímulos considerados normais, digamos assim. Dessa forma, para continuar excitando, digamos assim, essas pessoas acabariam procurando materiais não convencionais e até mesmo criminosos. Em outras palavras, o algoritmo do YouTube estava aprendendo que usuários que procuravam temas relacionados a sexo também consumiam muita pornografia e, consequentemente, também estavam se calejando a esse tipo de conteúdo. Dessa forma, ele passou a recomendar vídeos que levavam a coisa toda a um outro nível. Pois é, isso é bem nojento, mas o algoritmo do YouTube estava praticamente prevendo quando a pessoa estava pendendo pro lado pedo, né? A mulher entrou em contato com o YouTube e tal e recomendou que o algoritmo de recomendação de vídeos fosse desligado nesse tipo de conteúdo mais familiar e mais infantil. Mas, segundo a reportagem, nada disso foi feito, o caso foi visto como um exagero, né, da mulher. Mas, enfim, isso é uma coisa bem perturbadora se parar pra pensar, né?